Vejamos um resumo do livro de Juízes. O livro de Juízes narra os acontecimentos entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Segundo os eruditos em Antigo Testamento, esse período é de aproximadamente 300 anos. Após a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, as tribos de Israel foram estabelecidas em suas possessões, em suas heranças. No entanto, por falta de uma liderança central forte, havia morrido Josué, o povo repetidamente se afastava de Deus, caía em idolatria e era oprimido por nações inimigas. Nos capítulos 1 e 2, o livro vai mostrar a condição espiritual decrescente de Israel, vai explicar como o povo falhou em expulsar completamente os cananeus e vai apresentar o ciclo repetitivo que vai dominar todo o livro: pecado, opressão, clamor, libertação, paz, recaída no pecado, opressão, clamor, libertação, paz, recaída no pecado. É um ciclo que vai permanecer por todo este livro de Juízes. Dos capítulos 3 a 16, nós temos o relato das ações dos principais juízes que eram líderes carismáticos, levantados por Deus para libertar Israel da opressão. Dos capítulos 17 a 21, nós lemos sobre relatos que vão mostrar a degradação moral e espiritual de Israel. Este livro, ele é resumido por uma frase muito triste. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Trágica esta frase. Isso revela que a anarquia espiritual, moral do pecado, é revelada aqui, bem como a necessidade de uma liderança piedosa. Segundo Alan Collins, nós podemos destacar 3 principais lições em Juízes. A primeira é que a infidelidade a Deus traz consequências. Segunda, Deus, em sua misericórdia, ouve o clamor do povo e levanta libertadores. Terceira, o povo precisa de mais que libertação externa. Ele necessita de uma transformação interna e fidelidade a Deus. Em resumo, nós podemos afirmar que o livro de o livro de Juízes, ele apresenta o estado deplorável a que a nação chegou quando passou a transgredir e a considerar a desobediência como algo normal, natural. Lamentavelmente, a expressão "fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor" funciona como um refrão ao longo deste livro. Você vai ler o livro de Juízes e de uma forma quase que corriqueira, você lerá esta frase: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Que tragédia, que tragédia. O livro de Ruth. O livro de Ruth funciona como uma dobradiça, ligando o livro de Juízes aos livros de Samuel. O livro de Ruth vai ilustrar em cores altamente vivas o cuidado providente de Deus para com aqueles que vivem em tempos de apostasia. Deus tem os seus remanescentes em tempos de apostasia. Lá no livro de Juízes, quando Acabe, um dos reis do reino do norte, vivia em total apostasia, e aí lá estava o profeta Elias na caverna, dizendo: "Ah, Senhor, só eu fiquei como teu profeta." O Senhor diz: "Não, há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus tem os seus remanescentes."
E este livro de Ruth vai ilustrar em cores bem vivas o cuidado providente de Deus para com aqueles que viveram em tempos de apostasia. Deus é apresentado neste livro como aquele que dirige todos os acontecimentos para dar a Israel seu maior e mais importante rei, Davi. Ruth, neste livro, a gente percebe isso. Se Juízes termina com a afirmação da necessidade de um rei que pudesse pôr fim à anarquia vivida naquele tempo, o livro de Ruth, por sua vez, vai terminar com a provisão desse rei, quando no último versículo do livro afirma que Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Aleluia. Os livros de 1º e 2º Samuel, que originalmente formam uma única obra no texto hebraico, relatam a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada. 1 Samuel descreve a transição de Israel da liderança dos juízes para a monarquia. O livro gira em torno de 3 figuras principais: Samuel, profeta e último juiz; Saul, primeiro rei de Israel; e Davi, ungido por Deus para suceder Saul. 1 Samuel termina com a morte de Saul, seus filhos em batalha contra os filisteus. 2 Samuel vai focar inteiramente no reinado de Davi, desde a sua ascensão ao trono até os seus últimos dias. Davi é retratado neste livro como o rei segundo o coração de Deus, embora com falhas gravíssimas que trazem consequências seríssimas. Em 2 Samuel, nós podemos destacar 5 eventos principais. Primeiro, Davi se torna rei de Judá em Hebrom e depois de todo Israel em Jerusalém. Segundo, no capítulo 5, acontece a conquista de Jerusalém, que se torna a capital política e espiritual do reino. Terceiro, no capítulo 6, temos o relato do transporte da arca para Jerusalém, com grande celebração. Quarto acontecimento muito importante neste livro. No capítulo 7, lemos sobre a aliança davídica, onde Deus promete uma dinastia eterna por meio de Davi. E o quinto acontecimento, pecado com Batseba, o assassinato de Urias e as trágicas consequências desses atos terríveis. Segundo Arque Júnior, existem 4 importantes temas teológicos nos livros de Samuel. O primeiro diz respeito à soberania de Deus. Ele levanta e depõe líderes conforme a sua vontade. Segundo, fidelidade e obediência. Elas são determinantes para a bênção ou a maldição. Terceiro, arrependimento verdadeiro. Davi é o exemplo de humildade diante do pecado. Quarto, a promessa messiânica. A aliança com Davi aponta para o reinado eterno de Cristo. Aleluia. Os livros de 1º e 2º Reis, originalmente, eles também formavam uma única obra e dão continuidade à história de Israel iniciada em Samuel. Esses 2 livros, 1º e 2º Reis, narram a história do povo de Deus desde os últimos dias do rei Davi até a queda dos 2 reinos. O reino do norte, conhecido como Israel, ele cai em 722 diante da Assíria, e o reino do sul, conhecido como Judá, cai em 586 diante da Babilônia. Esses 2 livros, 1º e 2º Reis, mostram como a infidelidade do povo e de seus reis levou ao exílio. O exílio foi consequência do pecado, foi produto da desobediência, da idolatria. Os eventos
principais de 1 Reis são reinado de Salomão, divisão do reino em norte e sul e a história, o início da história paralela desses dois reinos. Os eventos principais de 2 Reis são o ministério de Eliseu, o prosseguimento dos reinos divididos, a queda de Israel, reino do norte, vai estar no capítulo 17 de 2 Reis, e os últimos dias de Judá. Você vai ver isso dos capítulos 18 até ao capítulo 25. Ezequias e Josias, no reino do sul, que é Judá, tentam reformas espirituais, mas o povo sempre está voltando ao pecado. E aí, Babilônia conquista Jerusalém, destrói o templo e leva o povo ao exílio. Isso acontece lá no ano de 586 a.C. Novamente, eu cito Derek Kidner. Ele diz que existem 4 temas principais nos livros de 1º e 2º Reis. O primeiro tema principal que há nesses 2 livros é a fidelidade de Deus. A narrativa deixa muito claro que a fidelidade a Deus é essencial. Não se pode viver sem esta fidelidade ao Senhor. Os reis foram julgados, os reinos foram julgados por causa da desobediência ao pacto, à aliança. O segundo tema principal são os profetas, o papel destes homens, Elias e Eliseu e outros profetas, de forma reiterada. Eles confrontam os reis, eles guiam o povo ao Senhor. Terceiro tema principal nesses livros, a trágica consequência da idolatria. A infidelidade levou à destruição nacional. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul desapareceram por causa da sua infidelidade ao Senhor. A destruição foi uma consequência natural da idolatria. E o quarto tema principal nestes livros diz respeito à esperança futura. Mesmo no fim, há sinais de misericórdia divina, porque em 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 a 30, o livro vai falar da libertação de Joaquim da prisão, descendente de Davi. Vale a pena ressaltar que os livros dos reis não são meramente registros políticos. Antes disso, eles são uma interpretação teológica da história. E essa interpretação teológica vai mostrar que Deus é soberano sobre nações. Deus é soberano sobre elas porque julga o pecado, mas este Deus que julga o pecado, ele preserva um remanescente fiel com promessas de restauração futura, apontando para o Messias. Aleluia! Em resumo, os livros de Josué a Reis, eles vão registrar a história dos israelitas a partir da conquista de Canaã, sob o comando de Josué, e vai terminar lá no livro de 2 Reis, com o exílio babilônico, falando sobre a libertação do rei Joaquim da prisão. Como o conteúdo desses livros, parte dele é um conteúdo histórico e conteúdo teológico de Deuteronômio, nós repetimos esses livros de Josué até Reis. Esses livros são chamados pelos eruditos de história deuteronomista. Então, em tese, esses livros históricos, eles falam de assuntos, primeiro, a conquista da Terra Prometida,
Segundo, o período dos juízes de Israel. Terceiro, o estabelecimento da monarquia. Quarto, a divisão do reino. E quinto, os frequentes pecados de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Esses pecados, eles resultaram no exílio dos dois reinos, apesar da constante exortação do Senhor ao arrependimento através do ministério dos profetas, que de forma reiterada clamava, chamava o povo ao arrependimento. Esse povo de coração impenitente e endurecido rejeitava ouvir tal mensagem. A consequência desse endurecimento foi a destruição, o cativeiro. Os demais livros históricos, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, são datados do pós-cativeiro. Então, uma informação que deve ficar guardada é: os livros históricos até 2 Reis são livros antes do cativeiro babilônico. Crônicas, Esdras, Neemias e Esté são livros que tratam do pós-cativeiro.